Notícias, eleições 2024. Pois é, 12h09. A gente começa o Bloco Eleições 2024 conferindo aí a programação dos candidatos à Prefeitura de Natal nesta segunda-feira. Então vamos mostrar aí a agenda dos candidatos à Prefeitura de Natal. Carlos Eduardo, do PSD. Às 19 horas tem encontro com lideranças da candidata TT Modas e Marcos nas quintas. Às 20h30, reunião em Felipe Camarão com Francisca Farias e Joãozinho do Planalto. Veja só que o candidato Carlos Eduardo está, pelo menos no início dessa semana, priorizando aí as reuniões com vereadores, que é justamente como os grandes comícios, eles não acontecem mais, os candidatos aproveitam para participar de reuniões que são organizadas pela comunidade através de sua liderança, através de um candidato a vereador, de bairro, e aí o candidato tem muito mais proveito naquele tipo de evento. Por quê? Porque ele está no contato direto com o eleitorado e falando diretamente. E quando você tem movimentos de rua, um comício, uma passeata, é interessante, esses movimentos são interessantes, mas do ponto de vista de contato, você perde esse contato direto com o eleitorado via vereador ou candidato a vereador, é realmente bem produtivo. Heró, do PRTB, ele gravou conteúdo para a rede social pela manhã. Agora, ao meio-dia, tinha uma reunião com a assessoria para fazer um balanço já dos 3 primeiros dias de campanha. Gravação às 2h da tarde para a rede social. Às 18 horas, visita apoiadores no bairro Nossa Senhora da Apresentação, Zona Norte de Natal. Já tem reunião de avaliação dos primeiros dias de campanha. Nando Poeta, do PSTU, às 17 horas tem uma reunião com a coordenação de campanha. Natália Bonavides tem caminhada na Zona Oeste a partir das 16 horas. Concentração Felipe Camarão ali na rua Santa Cristina, garagem ali da Jardinense, né, da empresa Jardinense. Paulinho Freire, do União Brasil, às 19h30 tem encontro com comerciantes de Pirangi, e aí no mesmo horário tem uma reunião com moradores de Mãe Luísa e moradores de Sé Rosado. Como assim? A assessoria, até a gente entrou em contato com a assessoria, eles disseram que iam ver se em uma reunião iria só a vice, a candidata. Sim, essa aí seria a programação da campanha, não necessariamente com a presença. Então eles estariam ainda vendo essa logística de como seria, porque nós questionamos o mesmo horário para 2 lugares diferentes. Não são perto. E não são perto, exatamente. Rafael Mota tem uma agenda interna nesta segunda-feira. Olha, 3 primeiros dias de campanha. No primeiro dia de campanha, eu vi movimentação nas ruas. Eu vi que já candidatos fazendo bandeiraço, né? Eu vi o pessoal segurando as bandeirinhas já lá na Ponte Nova, já em alguns semáforos, alguns cruzamentos. Houve uma grande mobilização, por exemplo, do candidato Paulinho Freire, porque foi a largada da campanha com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, então realmente foi uma movimentação maior, mas eu tô achando ainda esse início da campanha frio. Não sei, eu andando pelas ruas aqui em Natal, eu não tô sentindo ainda que a gente já está na campanha. Parece que a gente permanece no mesmo ritmo da pré-campanha ainda, uma coisa acanhada. Vocês acham que isso é reflexo também da rede social? Eles estão mais preocupados também com essa questão da rede social, trabalhando mais em relação a isso? Não, mas a rede social, ela recebe material produzido na rua. Então é preciso você ter também o ambiente de rua de campanha, esse que Karina está falando que está fazendo falta realmente, ninguém viu ainda essa movimentação diária, porque a gente teve outras campanhas que era uma disputa gigante pelos principais cruzamentos da cidade. Isso. Onde havia distribuição de panfleto, de santinho, as bandeiras lá, ou seja, neste primeiro momento não está acontecendo. Ainda está, eu estou esperando ainda a campanha começar na rua. No caso de Natália, sim, dá um pontapé diferente, que é uma caminhada. Né? Aí sim, você vai para uma movimentação na rua mesmo, né? Uma caminhada aí, o dela no caso parece que é Felipe Camarão, né?
Então, Isso. os demais não marcaram ainda caminhadas, que é um outro formato, um outro modelo em que o candidato vai a seu grupo político, seus apoiadores, vai crescendo aquilo ali, rende bons vídeos e fotos para redes sociais e para o programa eleitoral, e também a oportunidade do candidato ter aquele contato também com a base. Aliás, eu acredito que quando começar realmente o programa eleitoral de rádio e TV, aí sim a campanha vai começar a entrar naquele ritmo, né? De que o eleitor vai perceber que, de fato, já estamos no período da campanha eleitoral e não ainda na pré-campanha. Afinal de contas, é um período curto, são apenas 45 dias. E aí, de fato, quando a propaganda de TV e rádio começar, o eleitor vai balançar e vai perceber que estamos já no período eleitoral. Expectativa fica agora para a vinda do presidente Lula para participar da campanha da deputada Natália Bonavides. Paulinho Freire largou na frente, trazendo o maior eleitor conservador, o maior eleitor da direita do país, Jair Bolsonaro. E no final de semana, nas redes sociais, Fernando Mineiro, Isolda Dantas e Natália Bonavides fizeram uma certa brincadeira nas redes sociais, dizendo que já estão esperando a participação, a vinda do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Apenas não anunciaram ainda quando será, né, essa vinda de Lula aqui para Natal. E nem o formato, né? No caso de Bolsonaro aqui, ele fez uma movimentação de carreata, né? Com motociata e depois um comício, né? Como é que vai ser essa vinda de Lula aqui ainda não está definido. Natália já fez caminhada nas ruas, além dessa de hoje, ela já fez também no início da sua campanha. E nem como será a agenda de Lula, se vai ser só Natal, concentrado em Natal, se ele também vai percorrer outras cidades aqui do interior do Rio Grande do Norte, porque Jair Messias Bolsonaro fez uma verdadeira maratona neste fim de semana aqui em Natal, chegando na quinta, indo embora no sábado. Jair Bolsonaro, na sexta-feira, que foi o dia da largada da campanha mesmo, das campanhas, ele percorreu mais de 300 quilômetros, ele parou e fez movimentação política em 11 cidades do Rio Grande do Norte, 8 programadas e mais 3 comparadas não programadas, porque eram pessoas que estavam na passagem ali da 304, como por exemplo no município de Riachuelo, em Caiçara, pessoas que estavam aguardando a passagem do presidente, e aí ele parou, paradas não programadas, para falar com o povo. Então foram mais de 300 quilômetros, mais de 14 horas sem parar, 14 horas ininterruptas de movimentação de campanha no primeiro dia da campanha. Uma verdadeira maratona, né, para o ex-presidente da República. Então, aguarda-se também como é que vai ser a agenda do presidente Lula quando vier e se vier ao Rio Grande do Norte. Ok, vamos lá então falar sobre pesquisa, porque a mais recente pesquisa Exatos aí divulgada pelo portal Agora RN deste domingo mostrou aí uma evolução, inclusive, das intenções de voto para a Prefeitura de Natal, comparando os resultados de julho e agosto de 2024 da mesma pesquisa, né? Os dados indicaram que Carlos Eduardo continua a liderança, mas com uma leve oscilação positiva de Paulinho Freire e Natália Bonavides, né? Também, que registraram um crescimento significativo. A gente tem Carlos Eduardo aqui nos números novos, agora de agosto, com 36,88% dos votos, né? Em seguida vem Paulinho Freire, essa é a pesquisa estimulada, Paulinho Freire com 21,13%, Natália Bonavides 14,75%, Rafael Mota com 3,63%, apresentando aí uma queda, Rafael Mota, né, em relação a outra pesquisa de julho. Nando Poeta com 0,5%, Herói Bezerra com 0,13%. Brancos, nulos e indecisos, percentual de 13,13%, né? E a gente tem aí 9,8%, na verdade, dos que não votam em nenhum deles. Considerando a margem de erro, praticamente os números se mantêm, né, em relação à pesquisa anterior. Agora, mesmo considerando a margem de erro, quando a gente analisa ali os percentuais de todos os candidatos, a pesquisa anterior e dessa pesquisa, uma de julho e essa agora de agosto, o único candidato que teve uma pequena queda foi o ex-deputado Rafael Mota.
A pesquisa exata, só para eu dizer o registro, né? Registrado no Tribunal Superior Eleitoral, sob o número RN 08181 de 2024, foi feita nos dias 12 e 13 de agosto por uma equipe de 8 entrevistadores aí, 2 supervisores de estatístico, que ouviram 800 eleitores nas 4 zonas administrativas do município. Né? A margem de erro é de 3,43% para mais ou para menos, com 95% de confiança, Túlio Lemos. O registro aí realmente, Rafael, sai de um percentual de 5 e pouco para 3 e alguma coisa. Então, mas estaria também dentro da margem de erro. Ou seja, esse cenário aí estabelece a disputa sendo concluída apenas no segundo turno. A soma dos demais candidatos ultrapassa o percentual de Carlos Eduardo. A soma de todos os candidatos deu 40. Carlos Eduardo aparece aí com 36 e alguma coisa. Ou seja, é realmente o cenário de hoje. Para que não haja segundo turno, Carlos Eduardo precisa crescer mais e esperar que os adversários não cresçam, não tenham um percentual de aumento aí na intenção de votos. Então, a questão é justamente essa. A gente está com um cenário semelhante a outras pesquisas da largada da campanha, mas o cenário onde tem a modificação, a mudança, o fato novo, é justamente no período que começa realmente a propaganda eleitoral no rádio e na TV. Aí sim a gente sente uma mudança significativa. Por enquanto esses percentuais eles já vêm aí de 3, 4 meses, mais ou menos, um pouco para mais, um pouco para menos, com esses números aí. A situação que chama a atenção nesse caso é a consolidação do segundo lugar. Paulinho Freire já vem de umas 4 ou 5 pesquisas com o segundo lugar consolidado, um pouco mais distante de Natália. Carlos Eduardo lidera o tempo todo, né, em todas as pesquisas, mas ele já chegou a 40, 41 e voltou para 35, 36. Então, essa oscilação do líder das pesquisas. No caso aí de Natália, na outra ele tinha 36 e agora também oscilou só na casa decimal. No caso de Natália aí, há um crescimento que ela vai, aliás, Paulinho de 19 para 21, de Natália de 13 para 14. Ou seja, os candidatos estão crescendo. Não há queda, à exceção de Rafael. Os 2 principais candidatos de oposição a Carlos Eduardo, que são Natália e Paulinho, eles vêm sem perder pontos, mesmo que cresça um pouco, né? Mas eles vêm mantendo isso aí. Enquanto que Carlos Eduardo precisaria, para definir a eleição no primeiro turno, precisaria estar um pouco mais acelerado o seu crescimento. Ele está como se fosse o teto dele nos 40, né? Caindo um pouco, subindo um pouco, mas sem passar nessa situação. A gente vai ver mudança mais significativa agora, com a campanha na rua, com os movimentos, com as entrevistas, com os discursos, tudo isso aí a partir do momento em que os candidatos vão ao encontro do eleitor e aí os candidatos provocam uma situação que o eleitor pode sair daquela condição de indeciso para a tomada de posição e escolher o seu candidato. A pesquisa Exatos, ela também mediu ainda a avaliação das gestões federal, estadual, municipal junto ao eleitorado natalense e conforme o levantamento, o governo do presidente Lula é aprovado por 40,13% e reprovado por 55,38%. Outros 4,5% não souberam ou não quiseram responder. Com relação à gestão da governadora Fátima Bezerra, 25,75% dos natalenses aprovam e 70,25% reprovam. Outros 4% não souberam ou não quiseram responder. Já a gestão do prefeito Álvaro Dias, do Republicanos, é aprovada por 41,25%, mas reprovada por 52,75%. Outros 6% não souberam ou não quiseram responder. Entre as 3 gestões, a do prefeito Álvaro Dias é a mais bem avaliada, né? Ele é o que tem o melhor percentual de aprovação,
41,25%. Depois disso vem o presidente Lula, com aprovação de 40,13%. Agora, a governadora Fátima, é impressionante o nível de rejeição e desaprovação do governo da professora. Ela só tem 25,7% de aprovação e mais de 70% de desaprovação, mais de 70% de rejeição. Ou seja, Fátima Bezerra subiu no palanque, ela, na verdade, ela prejudica qualquer candidatura. Porque um governo com uma aprovação desastrosa dessa, ou aliás, com uma reprovação desastrosa, com nada para entregar, com a educação pelo segundo ano consecutivo, com o pior desempenho do país. Então, ela recebeu o Rio Grande do Norte na penúltima posição, prometendo que ia melhorar. No segundo mandato da governadora, que é uma professora, o Rio Grande do Norte conseguiu cair de penúltimo para último, já nas 2 últimas avaliações do IDEB. Então, é um governo que, sinceramente, a governadora Fátima Bezerra, ela vai ter que se virar, vai ter que rebolar muito para, nos seus 2 últimos anos de governo, tentar reverter esse índice altíssimo de desaprovação. É uma situação, inclusive, que do ponto esses 2 anos para frente é uma outra história, mas o momento atual é uma situação delicada, inclusive para a deputada Natália Bonavides, porque se de um lado ela tem um grande eleitor ao seu lado, que é o presidente Lula, ela tem um peso inquestionável aí dessa reprovação do governo Fátima Bezerra. Então, ela vai ter que fazer esse malabarismo aí, a candidata Natália Bonavides, para conquistar o voto pedido por Lula, né? Não é o petista vota de qualquer maneira, é o lulista, vamos dizer assim, e sem que isso tenha interferência negativa em relação à própria governadora Fátima Bezerra. É uma situação realmente muito delicada. Já o prefeito Álvaro Dias parece que vai saindo de um processo mais de desgaste, de desaprovação, pelo menos nessa pesquisa. Em outras ele está com mais desaprovação do que aprovação. Então ele passa também por uma situação delicada em relação à aprovação pelo eleitorado de Natal. A partir de agora, ninguém sabe como é que vai ser essa participação também efetiva do prefeito de Natal na campanha de Paulinho, porque ele não participou do último evento, né, do lançamento, vamos dizer assim, da largada da campanha, com a presença do ex-presidente Bolsonaro. O prefeito Álvaro Dias não se fez presente e a assessoria fala que, como era um dia útil, horário de expediente. Pois é, mas se essa justificativa for valer realmente, ele não vai participar da campanha em horário durante a semana, só vai à noite, né? Na realidade, a gente chegou a conversar com o advogado Tiago Cortez aqui e ele disse que não há essa vedação de participação, porque o gestor público, ele não tem um horário de expediente, o horário é todo, ou seja, ele não bate um ponto, ele não tem não, é só daqui até ali, ele é o tempo todo político e administrador ao mesmo tempo, né? Então vamos ver como é que ele vai se comportar em relação à campanha. Só reforçando que aqui na sexta-feira nós falamos sobre a ausência do prefeito Álvaro Dias na campanha ali, no movimento ali onde tinha também o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, se ele teria sido convidado ou não, e depois a assessoria confirmou, inclusive para nossa produção aqui de jornalismo, que sim, que o prefeito tinha sido sim convidado para participar de todos os movimentos aí, mas realmente tinha alegado aí os compromissos junto à gestão municipal. Falando ainda em município, pelo menos 3 câmaras municipais do Rio Grande do Norte terão mudança na quantidade de vereadores eleitos em relação ao pleito de 2020. As cidades de Extremóis, Mossoró e Parnamirim sofrerão alteração. Extremóis e Parnamirim, localizadas aí na região metropolitana de Natal, terão aumento de representantes nas casas legislativas, Túlio Lemos. A primeira, Extremóis, vai ganhar 4 vereadores, totalizando 15 representantes, e a segunda, Parnamirim, vai receber mais 3, com um total de 21. Isso se deve aí ao aumento populacional de ambas as cidades, segundo o censo 2022. Provoca isso, né? O censo, com o aumento da população, ele pode provocar um aumento no FPM, na distribuição do FPM, dependendo do percentual, e provoca também uma mudança na composição das casas legislativas, porque a partir de tantos mil habitantes são tantas vagas, tantas cadeiras. Então aí esse crescimento, 2 cidades que realmente apresentaram um crescimento significativo
efetivo através do censo, Parnamirim e Extremóis, que vão ter esse acréscimo aí da sua bancada de vereadores. Só para vocês terem uma ideia, Extremóis passou de 24.500 habitantes para mais de 37 mil habitantes. Significativo. Nesse censo, né, que foi realizado em 2022. Isso mostra também o quão difícil é para o gestor, por exemplo, administrar uma cidade quando não tem a atualização dos dados do censo. Porque a Prefeitura de Extremóis, ela administrava uma cidade para quase 40 mil habitantes, com um orçamento que era enviado pela União, né, através do Fundo de Participação dos Municípios, para 24 mil. Depois do censo é que foi feita uma conta nova e a partir deste ano, Extremóis começou a receber realmente um recurso maior para administrar a cidade com uma população muito maior do que tinha antes. A situação de Parnamirim também é interessante porque, além de aumentar a sua população, ela praticamente encosta em Mossoró, viu, Túlio Lemos? Pouquíssimos habitantes para ultrapassar Mossoró, que é hoje a segunda maior cidade, o segundo maior colégio eleitoral do Rio Grande do Norte. Então, Parnamirim, se continuar neste ritmo de crescimento e com Mossoró perdendo uma parte da sua população, Parnamirim, em breve, passa a ser a segunda maior cidade do estado. Pois é, e por outro lado, a cidade de Mossoró, localizada no oeste de Potiguar, terá menos vereadores. A cidade possuía 21 vereadores até 2020, quando a estimativa do IBGE naquele ano mostrou a cidade com mais de 300.618 habitantes, levando a ter direito a 23 vereadores. As antigas 21 vagas eram baseadas na estimativa de população do IBGE até 2019. Com 297.378 habitantes. Por isso, a cidade do Oeste teve um aumento. Mas o censo 2022, consolidado, mostrou outros dados, com a população atual classificada em 264.577 pessoas. Essa questão aí que a gente falou dessa tabela do FPM, porque ela é distribuída a partir de faixas de habitantes e cada faixa dessa estabelece um índice, né? Começa com 0,6, que é justamente os municípios com até 10 mil habitantes, e depois disso vai subindo 0,8, 1, 1,2 e tal. E cada índice desse representa uma diferença significativa no repasse financeiro que é feito pela União. No caso aí, Karina citou aí de Extremóis, que saiu de 24 por aí, né, para mais de 30, exatamente. Então ele sai 37. 37. Eram 15 vereadores, passou agora para 21 vereadores. Pronto, ele sai da faixa de 1,4 para 1,6, ou se passar de 37 mil e quanto? Se for 37.357, vai para 1,8, ou seja, cresce 2 faixas de recebimento de recursos a partir desses índices calculados pela população. Muda, né? Muda muito. E aí faz toda a diferença numa gestão. Uma gestão que precisa trabalhar com recurso. A metade do recurso para administrar o dobro da população é muito mais difícil do que agora, com essas contas refeitas, né, para uma próxima gestão. Na próxima gestão, pós as eleições, o gestor vai ter muito mais condição de administrar uma cidade com muito mais recurso disponível. Encerramos assim o nosso bloco Eleições 2024. Você acabou de ouvir Notícias Eleições 2024. Pois é, 12 horas e 32 minutos. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas no